A paz contigo, a paz seja convosco. Nosso estudo de hoje é o uso de joias na nova aliança. Os apóstolos também não proibiram o uso de joias na nova aliança. Eles apenas recomendaram moderação e modéstia. Quero, portanto, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem discórdia, da mesma forma que as mulheres se vistam de modo decente e se enfeitem a si mesmas com modéstia e bom senso, não com penteados e com ouro, ou com pérola ou roupas muito caras. 1 Timóteo 2, 8, 9. Vemos que a Igreja de Deus em Joinville e Santa Catarina é um exemplo, e eu e ele entendemos que Paulo está orientando as mulheres da Igreja de Deus, que foi pastoreada por Tito, e também as mulheres da Igreja de Deus na atualidade, a se vestirem de modo decente, a enfeitarem-se a si mesmas com modéstia e bom senso, não com penteados ou com ouro e pérolas ou roupas muito caras. Então entendam bem, as irmãs lembram o quê? Deu vontade de usar um anelzinho, um brinquinho, usar com ordem e decência, não colocar brincos enormes, gargantilhas enormes. De repente pintam suas unhas com cores extravagantes, para fazer com ordem e decência. Estão entendendo? Então o que acontece? Cabe a elas decidirem se devem usar um brinco, um anel, um colar ou não, mas não comprar os caros, para não disputar com o próximo e nem serem roubadas. Também nem criticar as irmãos que usam e não usam, entenderam? O apóstolo não está dizendo não usem. O texto é claro que as mulheres enfeitem-se a si mesmas com joias e pérolas não muito caras, coisas finas. Mas o que? Mais coisas simples. O apóstolo Paulo falou a mesma língua de Paulo, observando o vosso comportamento honesto e respeitoso. Não seja o enfeite, porém, da esposa que é exterior, como cabelos trançados, joias de ouro, roupas finas. Seja, porém, a pessoa interior do coração, no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim que as santas mulheres do passado se enfeitaram, as quais colocavam as suas esperanças em Deus, estando submissas a seus maridos, como Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vos tornastes filhas, se é que praticas o bem e não temeis perturbação alguma. 1 Pedro 3, versículo 2 a 6. Então vemos que Sara, ela usou de repente um anelzinho, um brinquinho. O que acontece? Ela andava simplesmente em humildade mesmo, usando alguns adornos. O que acontece? Por quê? Não adiantava ela se encher de joias, de roupas caras, de seda, etc. Como o que acontece? Ou de outras coisas, e no fim o que acontece? E ter um coração podre, sujo. Então o que vale mais a mulher virtuosa, a mulher direita, não adulta, a mulher honesta, se vestir com ordem e decência e humildade, do que uma mulher se vestir com roupas caras luxuosas e ser uma adúltera. Resumindo as palavras do apóstolo Pedro no assunto, não seja o enfeite da esposa o que é exterior, como cabelos trançados, joias e roupas caras. Repito de novo. O apóstolo Pedro está em harmonia com Paulo e com os textos que apresentamos. Então não estão um dando controvérsia ao outro. Ele recomenda, eu digo Pedro, moderação e modéstia nas joias, semijoias, bijuterias e roupas finas. Quanto aos cabelos trançados, é pelo fato de que as filhas de Sara usavam nos dias apostólicos o cabelo comprido e separavam-no em certo número de tranças, que eram depois trançados juntamente. Elas exageravam no sentido de chamar a atenção. O mesmo acontecia com as joias e com as vestes finas. Os apóstolos Paulo e Pedro não proibiram nem uma coisa nem a outra. Eles recomendaram moderação e modéstia. O apóstolo Paulo falou mesmo de penteados caros, pois as cabeleireiras cobravam caro para fazer seus penteados complexos, suas tranças complexas e trabalhosas. 1 Timóteo 2,9.
Esses que usam o termo vaidade para contrariar o uso de adornos e condenam esta ou aquela igreja local, que não se submetam ao sistema controlador. Esses as consideram como apóstatas no objetivo de intimidar as demais a se submeterem a eles. Queremos dizer que com essas atitudes, eu, Robertson Renato Pellegrino, discípulo da Igreja de Deus, e a Igreja de Deus de Joinville, Santa Catarina, nós não achamos que as igrejas por aí ao redor do mundo são apostatadas como alguns fanáticos e extremistas acham. Somos testemunhas que o Evangelho chegou a nós por meio deles, e são esses que estão alterando os fatos, esses fanáticos, não os nossos irmãos estrangeiros, de onde a igreja veio para o nosso país. Entendemos que as igrejas locais não devem obrigação e obediência às alterações feitas por homens, porque a igreja que nos batizou não tinha tais costumes. Nem as igrejas das Américas, África, Europa e Oceania. O pregador disse que tudo é vaidade. Sempre quando algo fica fora de moda, se for possível, trocamos. Seja carro, casa, eletrodomésticos, vestuário, o dinheiro, que trabalhamos tanto para ganhar, também é vaidade, não é isso? Então, a paz contigo, a paz convosco. Quem vos fala foi o Robson Pellegrino, da Igreja de Deus Sétimo Dia. Até nossa próxima palestra.